Período fértil da mulher é o nosso assunto a partir de agora, tá? Série Saúde do Casal. Uma vez ao mês, o Dr. Wilson Jacob, especialista em reprodução humana e assistida, está aqui comigo para te ajudar, né? As mulheres ficam na dúvida, quando é o momento certo que eu devo namorar o meu companheiro, porque a gente quer ter um bebê, né? Então, para você que tem essas dúvidas, participem com a gente, tá bom? Doutor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Prazer em tê-lo mais uma vez. Vamos explicar para a mulherada, doutor, então, quando é esse período fértil? Como saber se eu estou fértil? Então, Gisele, o que é importante a gente já pontuar aqui é o seguinte: o homem, ele tem fertilidade todo dia. Ele começa a ser fértil desde 12, 13 anos, a partir do momento que o testículo começa a funcionar, e ele tem espermatozoide a vida toda. Né? Então ele é fértil a vida toda, todo dia, todo momento. Agora a mulher não, a mulher ela começa a menstruar com 12, 13 anos, ela começa a ovular nesse período, ela tem uma reserva de óvulos que é mais ou menos em torno de 400 mil óvulos, e esses óvulos acabam com a menopausa. Então lá pelos 45, 50 anos ela para de menstruar, então ela para de ovular, tá? Outro detalhe, o espermatozoide ele vive no sistema reprodutor da mulher de 5 a 6 dias, enquanto o óvulo ele vive só 24 horas. Então, depois de 24 horas da ovulação, esse óvulo é degenerado, tá? Então, quando a gente fala em período fértil, a gente tem que contar esses dois momentos. É 5, 6 dias de vida do espermatozoide e um dia de vida do óvulo. Então, o período fértil da mulher é aquele período que fica no meio, mais ou menos no meio do ciclo, que vai de 6 a 7 dias. Esse é o período fértil. Agora, o dia ovulatório é um dia só, tá? Agora, uma coisa importante é a gente pontuar também que o ciclo menstrual da mulher, ela vai desde o início, o primeiro dia da menstruação, até a outra menstruação. É o intervalo entre duas menstruações que a gente fala que é o ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual, ele pode variar de 21 dias, de 28 dias, até 35 dias. O período mais fértil da mulher é 14 dias... depois que ela ovulou, daí 14 dias ela menstrua. Então a mulher ela tem dois períodos assim durante o ciclo menstrual. A primeira fase, que é a fase folicular, que a gente fala que é do primeiro dia da menstruação até ela eliminar o óvulo, essa fase ela é variável, depende de mulher para mulher. E a segunda fase, que é o período da ovulação, até ela menstruar, é sempre 14 dias. Então a primeira fase é variável, a segunda fase é 14 dias. Então, logicamente, aquela mulher que tem um ciclo de 28 dias, ela vai ter o 14º dia, que vai ser bem no meio do ciclo, o dia de ovulação dela. É impossível engravidar menstruada, doutor? Não, não é impossível. Não. Justamente por causa disso. Por exemplo, se você pegar aquela mulher que tem 21 dias de ciclo menstrual, quer dizer, ela vai ovular 14 dias antes de menstruar, antes do 21. Então ela vai ovular no 7º dia. Se ela tem um ciclo de menstruação de 4 ou 5 dias e o marido tiver relação no último dia da menstruação, esse espermatozoide, como eu já falei, ele pode durar de 4, 5, 6 dias. Então ele pode alcançar o período fértil dela, entendeu? Então, às vezes tem mulher que fala, eu tive relação no último dia da menstruação e engravidei. São aquelas mulheres que têm um ciclo menstrual mais curto. Cuidado com a famosa tabelinha. Que elas ovulam mais cedo. Então, elas ovulam lá pelo 7º ou 8º dia. Se ela tiver uma relação no 4º, 5º dia, esse espermatozoide pode ficar ali e alcançar a ovulação. Tem dois fatores que dificultam isso acontecer. Primeiro fator, nesse período que ela está menstruada, não tem muito muco cervical. Quer dizer, não tem muco. E o esperma precisa de muco para ele sobreviver. O muco é como se fosse um alimento para o esperma. O esperma se alimenta do muco, deixa ele mais rápido, ele sobe o útero e vai para as trompas mais rápido. Então a falta de muco dificulta. Outro fator, o endométrio não está preparado para receber o embrião. Porque esse endométrio tem que ter pelo menos aí 8, 10 dias para receber o embrião. Então tem alguns espermatozoides que são mais espertos, que eles sobem e ficam lá esperando a ovulação. Então tem que tomar cuidado. Quando o homem é muito fértil, o espermatozoide pode durar até uma semana dentro do útero, dentro da trompa. E o que faz o espermatozoide do homem ser mais acelerado, ser mais rápido, doutor? Então é tudo aquilo que você preconiza no seu programa, hábito de vida. Entendeu? É você ter uma vida saudável, é você não beber, não fumar, praticar esporte, né? Ter uma disciplina de
alimentação. Tudo que eles estão cansados de saber, né, homens? Doutor, a Ângela está dizendo que ela tem um aplicativo que avisa quando ela está no período fértil e depois avisa quando estou ovulando. Então, ela até colocou uma carinha aqui que ela fica nessa dúvida. Existe realmente esse aplicativo? Existe. Olha que interessante. Então, hoje... Né, tipo, ele apita, vai lá, mulher, namora, hoje que é o período. Hoje tem que ter marido ou chega mais cedo, vem bem animado. Eu falo para meus pacientes, eu estou concorrendo normalmente com no mínimo 3 médicos. Eu, doutor Google e doutor aplicativo. Boa. Então, o aplicativo é assim, ele faz uma média. Se a mulher tem o ciclo de 28 dias, é fácil. Ele vai sempre dar o 14º dia como sendo o dia ovulatório. Então, ela tira 4, 5 dias antes, que ela está entrando no período fértil, e um dia depois, que é o tempo que o óvulo dura, né, depois da ovulação. Então ele faz uma média, por exemplo, aquela mulher que tem um ciclo de 35 dias, ele vai tirar 14 dias de 35, vai dar 21. Então ele vai marcar o dia ovulatório no 21º dia do ciclo. E ela vai pedir para a mulher, para o homem ter relação 3 a 4 dias antes. Tá? O aplicativo ele faz essa média, esse balanço, né? Agora, o método, vamos dizer assim, o padrão ouro para você ver ovulação é no consultório do ginecologista. Tá? Porque lá você vai fazer um ultrassom a partir do 8º dia do ciclo, ultrassom seriado a cada 3, 4 dias. Através do ultrassom você vê o folículo crescendo no ovário. Quando esse folículo chega em 18 milímetros, então essa mulher se torna fértil. Aí a gente pede para o casal ter relação em dias alternados. Gisele, não deve ter relação todos os dias. Tá? Eu estava lendo exatamente sobre isso, doutor. 3 vezes por semana, para quem quer engravidar, é o ideal? Isso. Por exemplo, se você não sabe o dia que você tem uma fertilidade boa, né? A mulher não consegue detectar aquele muco, o período que ela está entrando na ovulação, ela percebe um muco vaginal. Tem mulher que não consegue perceber. E tem mulher que não tem ciclo regular, às vezes é 28, às vezes é 30. Então a gente pede, acabou a menstruação, conta uns 3, 4 dias e tenha 3 relações semanais. Porque o esperma, ele vive de 3 a 4 dias, entendeu? Então você vai cercar o período, né? Porque os casais têm muito isso, né, doutor? Quando pensam em engravidar, nossa, a gente tem que namorar todos os dias, não sei quantas vezes por dia. E é exatamente ao contrário. É namorar em dias alternados. Tá? Se você namorar todo dia, o esperma ele vai ficando mais lento. A motilidade do esperma diminui. Se você namora em dias alternados, você dá uma chance de 48 horas para o esperma se revigorar. Ele vai aumentar a energia dele, ele vai aumentar a capacidade de subir o trato reprodutor e chegar lá na trompa. Olha, que interessante, né? Dúvidas? Podem mandar aqui para o nosso WhatsApp, tá? A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem a segunda parte da nossa série Saúde do Casal com o especialista em reprodução humana e assistida, Dr. Wilson Jacob. A gente vai e volta bem rápido. Doutor, vamos lá, deixa eu pegar uma pergunta aqui do nosso público. Tenho apenas um ovário e uma trompa. Como faço para saber qual o meu dia fértil? Sou casada há 7 anos e não consigo engravidar. É a Ana Caroline. Então, Gisele, olha, o dia fértil, o padrão ouro para você diagnosticar o dia fértil é você fazer uma ultrassonografia seriada, né? Você pedir para o seu ginecologista um ultrassom seriado. A partir do 8º ou 10º dia do ciclo, você começa a visualizar os ovários e no ovário vai ter o crescimento do folículo. Esse folículo, a hora que ele atinge de 18 a 22 milímetros, ocorre a eclosão dele e você está ovulando. Esse é o padrão ouro. Fora isso, existe hoje alguns testes que se vendem na farmácia, que são um teste urinário de medir um hormônio chamado hormônio LH. Esse hormônio LH, ele dá um pico de 1 a 2 dias antes da ovulação. Então você vai medindo esse hormônio diariamente. O dia que der o pico do hormônio LH, você começa a manter relação, que é o período que você está mais fértil, né? Esses dois são os métodos mais práticos hoje. Antigamente se usava o método da temperatura basal, você ia medindo a temperatura, põe o termômetro debaixo da língua, deixa 3 minutos na hora que você levanta de manhã e vai medindo. Na hora que a temperatura subiu, a mulher já ovulou. É um método que se usava antigamente e que não tem muito valor hoje no dia a dia. Tá? Vamos lá, a Ellen quer tirar uma dúvida, tá pedindo assim, por favor, pra gente ajudar. Vamos lá, doutora. Eu tomava remédio anticoncepcional contínuo, mas de 6 em 6 meses eu parava para poder menstruar. E esse mês eu parei no dia 4 e até agora não menstruei. Será que tô grávida?
Não, então, o método anticoncepcional, ele às vezes ele pode bloquear a menstruação. Então ela faz um teste de gravidez. Se ela tomou todo dia no mesmo horário, dificilmente ela está grávida. Agora, se houve alguma falha, quais as chances de falhar? É você tomar no horário errado ou você tomar e vomitar o medicamento depois de 2 horas, antes de 2 horas. Tá? Ou você ter uma diarreia. Você pode eliminar esse medicamento, tanto no vômito quanto na diarreia. Tá? Então, se não houve essa falha, dificilmente ela está grávida. O mais provável é que houve um bloqueio da menstruação pelo uso contínuo de anticoncepcional. A gente já até comentou aqui, doutor, mas para quem não teve oportunidade de assistir o programa, a gente ouve, a gente lê muito no famoso Google, né? Ou a vizinha, ou a tia, a avó, essas pessoas comentam muito, né? Aquela questão, terminei de namorar o meu marido, preciso ficar com as pernas levantadas para ver se facilita eu engravidar, ou tal posição, né? Se eu ficar assim, o assado também vai ajudar. Mito, doutor? É mito, é mito. Só tem uma posição que a gente pede que favorece a gravidez. Aquela mulher que tem o útero retrovertido. Então, esse útero retrovertido, ele acaba elevando o colo do útero para cima da vagina. Então, essas mulheres devem ter relação de bruço ou de 4. Porque o pênis entrando por trás da vagina, ele já vai levar direto o esperma lá para frente da vagina, onde está o colo do útero. Então, é a única paciente que a gente manda mudar de posição, é a paciente que tem o útero retrovertido. Agora, as outras não tem valor nenhum. Tá? Não vai fazer diferença alguma. Nenhuma. Botar as pernas para cima, travesseiro embaixo, isso tudo é mito. Pendurar no lustre, né? Fazer estripulia. Se sexualmente elas se sentem bem, que façam, né? Mas não vai ajudar no aumento da taxa de gravidez. Doutor, algum tipo de lubrificante prejudica esse casal que quer engravidar quando utilizam? Prejudica. Os lubrificantes normais prejudicam sim, porque eles provocam uma acidez na vagina e eles matam o esperma. Então, existem lubrificantes à base de água, tá? Produto à base de água, esse pode ser usado, tá? Creme à base de água. Agora, tudo que tem, vamos dizer, esses elementos químicos, né? Isso acaba matando, é espermaticida até. Tem até alguns produtos que a gente usa como método anticoncepcional, que são os próprios espermaticidas, não deixa de ser. Vamos lá. Gostaria de saber por que dói quando o óvulo está sendo liberado. Quando estou ovulando, sinto um pouco de dor. Ela quer saber se isso é normal, tem 33 anos e ela quer saber se a idade tem alguma coisa a ver. A Karina de Adamantina. É normal, doutor, sentir essa dor quando está ovulando? Então, se ela sempre sentiu essa dor, é normal. Agora, se ela não sentia a dor antes... E começou a sentir? Começou a sentir. Ela não tomava anticoncepcional, quer dizer, ela ovulava e não sentia dor, quer dizer, não é normal para ela. Tá? Então, ela tem que procurar um ginecologista para avaliar, ver se ela não tem algum cisto no ovário, alguma endometriose, alguma coisa que esteja provocando a dor. Tá? Agora, é frequente a mulher estar tomando pílula, depois para de tomar a pílula, porque a pílula ela inibe a ovulação. Para de tomar a pílula, no mês seguinte ela ovula. Então, ela sente um pouco de dor da ovulação. Sim. E essa dor de paciente que não estava sentindo antes e começou a sentir agora, geralmente isso é uma dor mais fértil, de mais fertilidade. As meninas, doutora, as mulheres em geral, quando elas querem muito engravidar, vem aquela questão psicológica também, que a gente já comentou aqui, a ansiedade, né? E quando gera essa dúvida, parei de menstruar, eu tô achando que eu tô grávida, logo no início, assim, da gravidez, quais são os sintomas que essa mulher, ela pode vir a sentir? Ou não, logo no início elas não sentem, é tudo coisa aqui da nossa cabeça. Então, normalmente, Gisele, os sintomas da TPM se confundem muito com os sintomas do início da menstruação. Por quê? É verdade. Porque a mulher, no início da menstruação, aumenta o seio. Então, ela começa a ter mais mastalgia. Essa mastalgia a mulher tem também no período pré-menstrual. Então, às vezes, dá um pouquinho de enxaqueca na gravidez. Isso também a mulher tem no pré-menstrual, a não ser que ela não tinha sintoma pré-menstrual. E outro detalhe também é cólica. A mulher fala, eu estou com cólica, eu vou começar a menstruar, estou no período pré-menstrual. Mas, na verdade, no começo da gravidez, a mulher às vezes não sabe que está grávida, ela está praticando esporte, está fazendo atividade física. Isso é uma sobrecarga para o útero, então o útero começa a contrair e dá cólica. Então, existe uma mistura grande, sabe? Então, não dá para a gente precisar apenas pelo sintoma, a não ser que ela comece a vomitar.
aí é diferente. O pré-menstrual dificilmente tem a ânsia e o vômito, né? Doutor, para a gente poder encerrar, a Daniela de Mirassol, o anticoncepcional prejudica caso eu queira engravidar depois de tomar muitos e muitos anos? Dúvida frequente das mulheres, hein? Não, muito pelo contrário. O anticoncepcional, ele previne algumas doenças que vão atrapalhar ela engravidar. Então, o anticoncepcional, ele previne endometriose, ele previne mioma, ele previne cisto, previne pólipo. São doenças que vão comprometer a fertilidade dela. Então, a gente até usa para as pacientes que estão menstruando muito, até usa a pílula de maneira contínua, para não ocorrer a menstruação. Por que as nossas avós, bisavós, elas tinham muitos filhos, elas não menstruavam? Então elas não tinham endometriose, não tinha mioma, não tinha pólipo, não tinha doenças que as mulheres de hoje têm. Então a menstruação hoje, Zé, ela é considerada uma doença para a mulher. Então afeta a qualidade de vida, afeta a parte sexual, afeta a vida profissional, a vida social, afeta tudo. Então a tendência mundial é não deixar a mulher menstruar. É parar mesmo, para manter a fertilidade em dia. Sim. Valeu, doutor. Até a próxima. Até a próxima.